Vocês se lembram do incêndio no centro de treinamento do Flamengo? Foram 10 mortos, alguns feridos e agora nenhum condenado. Vamos dialogar sobre isso? Tudo Oi, bem, Ri, Cris? tudo bem? Tudo bem. Olha, quero dizer que para mim é um prazer estar aqui com a formação original do A Diálogo. gente tá com a formação Isso, eu original. tava falando antes da gravação que era a formação do Velho Testamento. Velho né? Testamento, Ricardo Dias, Felipe Almeida e Rafael Nunes e eu, a Cris Simões. Estamos aí. aqui na Gente, bom formação vê-los original. de novo, viu? Bom, Sempre bom, sempre bom bom. estar aqui na minha cadeira também. Diálogo, viu? né? Feliz, né? Essa cadeira que tudo troca, né? Não dá Gente, pra saber quem tá Eu aqui não tem mais. a gente não Até- tem mais cadeira... Cativa não tem mais. Não tem mais cadeira cativa. Falando Até- de futebol, né? Não tem mais cadeira cativa. Até você saiu. Pois Mas é, você saiu né? por conta de atestado médico. É, também, atestado porque médico, ele é. não sai, Meteu o né? atestado, meteu o Meteu atestado. Fui, Meteu né, atestado. Uma expressão antiga também, fui pra caixa. Né? Foi pra caiu na caixa. Caiu na Isso, caixa. Caí na caixa, enfim. O Ricardo estamos também aí. saiu. Andei saído. Eu também, mas eu tava viajando, né? Eu tava ausente porque eu tava presente em outro lugar. Isso. É isso, É. né? Mas é legal, né? E é Bom. muito engraçado que a gente já chega e senta nesse lugar mesmo, e assim, já né? tá- não tem já nem tá por que meio que mudar, né? definido, Nem né? troca as cadeiras. Acho que se eu trocar de lugar, capaz de eu não conseguir falar. Eu vou me sentir mal, né? Não é a minha cadeira. Talvez. Bom, Gente, e a gente resolveu falar disso aí porque saiu recentemente a decisão que absolveu todos os acusados desse incêndio lá no CT do Flamengo e tal. Na época foi uma baita de uma comoção, né? Eram os meninos. com razão. Com né? razão, né? Foi uma coisa, tragédia, uma né? tragédia, uma tragédia. Eu acho que precisa. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: é que ninguém aqui vai minimizar a tragédia. Ou Não, seja, de maneira aquilo É nenhuma. uma fatalidade, um negócio muito grave e que vitimizou muitas famílias. É um caso que tem Já- algumas semelhanças com Botkiss. Mas com Por resultado quê? diferente. Resultado diferente, assim, desde o início, porque... o que tem em comum aqui nos dois casos, houve incêndio, né? No caso da Botkiss, a acusação desde o começo foi de crime doloso, De Sim. homicídio, tá? né? Homicídio doloso. No caso do CT do Flamengo, não. Né? E o mais curioso de tudo isso é que, no caso Kiss, alguns dos denunciados estavam presentes no local. Exato. Exatamente, Exato, quer Então, dizer, ou seja, né? o dono O inventou- músico que acendeu o aparato lá. O dono estava em cima, né? O dono da boate estava em cima onde pegou fogo. Então, foi uma tentativa de suicídio também. Mas aqui não tinha ninguém presente. E mesmo assim, o crime foi classificado como crime culposo. Mas você sabe que quando você Acho começou que- a falar... Ricardo, só te interrompendo, eu acho que você podia esclarecer a diferença entre crime culposo e doloso. Eu acho que sim. Vocês que são Não, professores. bem rapidamente. Bem rapidamente. Então, Bem mas rapidamente. primeiro de tudo, Primeiro eu queria fala falar aí, assim, o que você queria não, falar? Quando você começou a falar, 10 mortos, alguns feridos e ninguém condenado. É porque esse é o sentimento, né? Esse é o sentimento. A sensação... Esse porque, é o assim, sentimento. como você lembrou, ninguém vai negar a tragédia, porque é uma tragédia, né? Mas a sensação é que você, assim, não tendo sido punido criminalmente, ninguém, porque ninguém está falando também que não vai haver punição de outra natureza, no âmbito civil, indenização, Até porque etc. há uma ação civil tramitando Isso. contra o próprio Flamengo, contra o Isso. Clube Flamengo, para tratar dessa questão na esfera civil. Ele fez acordo com algumas famílias, mas Outras não fizeram, outras não então, fizeram e a e o ação tá processo seguindo, toca. E tem né? mais, né? Essa decisão também cabe recurso, né? Pelo E que já eu foi- já já foi- foi, inclusive, já já foi- foi até já foi- interposto, já né? foi oferecido, Exatamente. mas aquela Pelo Ministério coisa Público. de que, se não tem cadeia, sabe? Se não tem cadeia, não teve justiça. Então, isso aí é Esse uma é- coisa esse é o que ponto, né? a gente fala uma tragédia, uma tragédia, uma tragédia, e pra gente que estuda direito penal, dizer que é uma tragédia tem um significado, né? Significa exatamente que a responsabilidade penal não pode ser atribuída a ninguém. É uma tragédia, uma fatalidade. Fatalidades acontecem. Nem sempre Tragédia. uma morte, 2, 10, 100, 200, nem sempre deriva de uma atitude criminosa. Às vezes é uma tragédia, né? Às vezes tragédia é punir alguém indevidamente, né? Isso é outro tipo de tragédia. Mas- né? Uma tragédia jurídica. né? Mas antes, pra gente não perder o fio da meada aí, responda a pergunta do Felipe. Qual a Qual que é diferença mesmo? entre dolo e culpa? Bom, O crime Mas doloso e o crime culposo. Não, mas queria assim- só enfatizar isso, ou seja, desculpe interromper, mas para dizer o seguinte, é isso. Não é porque 10 adolescentes morreram e outros se machucaram que alguém precisa ser condenado. criminalmente. Criminalmente. Em especial. Exatamente exato. isso. Poderia até não ter sido denunciado. Podia nem ter começado. O juiz isso, poderia não ter recebido a denúncia como não recebeu. Deixa por eu algum. aproveitar essa oportunidade para falar assim, desmistificar essa ideia também
a justiça não é feita apenas pelo direito penal, né? A gente pode ter decisões justas, decisões proferidas pelo Poder Judiciário só em que outras esferas do direito, não só o direito penal. E esse é um caso muito bem acabado, um caso exemplar que delineia bem a diferença entre o que é a responsabilidade penal e o que é a responsabilidade civil. E haverá justiça e provavelmente o Flamengo será condenado. Nesse caso, o que você está dizendo nesse caso, a justiça criminal até agora falou assim, olha, criminalmente não posso responsabilizar as pessoas que até aqui foram acusadas. Mas não significa que o Poder Judiciário não oferecerá uma resposta. Isso não impede a justiça de dizer assim, sob o ponto de vista civil, da responsabilização civil, o Flamengo terá que pagar uma indenização master X, etc. E digo até mais. Isso pode acontecer. Para a família das vítimas, às vezes, é até melhor. Assim, considerando que ali aqueles meninos estavam treinando, eventualmente seriam jogadores de futebol e tal. Então, assim, isso muitas vezes é uma fonte de renda para a família inteira, né? Considerando isso. E às vezes para a família mesmo, assim, ter alguém preso não vai resolver a dor, não traz de volta a pessoa que morreu, não tem... Assim, não é uma resposta... A resposta penal seria insuficiente. A resposta penal é insuficiente. Aplacar a dor da família. Exatamente. A resposta penal é insuficiente e uma resposta civil não que seja suficiente, mas existe uma assim, né, o que a gente... uma compensação, uma tentativa de compensação em alguma medida. Só que para a sociedade não, né? Porque para a sociedade não, assim, como assim... Mas aí, se a gente for pensar nisso, você acha que o pai, a mãe dessas crianças, desses adolescentes, se alguém fosse condenado, talvez confortaria o coração? Eu acho que sim, mas aí a gente está vendo o papel da família da vítima. E a família da vítima não quer justiça, ela quer vingança. Sim, então, mas é exatamente isso. Às vezes, mas no conforto de anos, talvez você esteja dinheiro dizendo que tem toda a razão. Mas assim, querendo ou não, quem perde um filho, assim... Não, eu acho que nunca mais. É uma dor. Acho que nunca mais. Ele não volta. Mas assim, saber que aquela pessoa que foi negligente ou que de alguma forma não deu um lar seguro para o meu filho enquanto estava treinando no clube, talvez uma resposta penal de condenação. Porque assim, outra coisa se a gente for pensar de um regime aberto, semiaberto, para a família isso... Gente, a resposta penal é a mais pesada que tem. A mais pesada que tem. Em qualquer área do direito, a resposta mais pesada é a penal, beleza? Perfeito. Sendo a mais pesada, eventualmente pode ser a que mais conforte. E aí, veja... mas que traz... Tendo a discordar de você, mas assim... Mas que traz conforto mesmo, é a financeira, você tem toda razão. Porque essas famílias, a maioria daqueles meninos eram meninos simples. Sim. Então, assim, se a família tiver conforto financeiro... Ela vai partir... Já tem uma espécie de uma compensação, né? E a questão financeira é muito maior do que a condição que eles têm. Eu acho que se tivesse que escolher racionalmente, não tô aqui nem diminuindo o sentimento de ninguém, nem a dor, nem nada. Mas assim, se tivesse que escolher, ou é uma ou outra. Para a família, que não tem como voltar no tempo, a tragédia já aconteceu. Sim, eu sei que eu tô sendo muito pragmática, mas é verdade. Você prefere que essa pessoa fique presa ou você prefere receber uma quantia em indenização? Vai falar que eram as duas coisas. Não, mas aí... Então, mas justamente por isso que eu tô falando, que tinha que ser uma escolha. Vai falar que eram as duas coisas. Porque assim, mas partindo do ponto que lógico, a preferência eu preferia ser, né, não ter condição financeira nunca desde que meu filho não tivesse morrido, mas isso já... Né? Esse ponto não tem como possível voltar. As duas coisas, né? Mas assim, isso sim. Tá bom? Só para deixar claro para quem tá vendo aí, é perfeitamente possível que haja os dois tipos de responsabilização. Então pessoas podem ser punidas criminalmente, perder a liberdade eventualmente por conta disso, e também haver a responsabilização no pagamento de uma indenização. Eu só acho que muitas vezes eu vejo que a família também se sente mal recebendo um dinheiro pela morte do ente querido. Então, se esse dinheiro é mal visto. Pode ser também. Dinheiro, pode ser. Sim, não vem com boa. Vai ter uma coisa de uma dinheiro carga maldito, boa. Vendi meu filho, vendi a morte do meu filho. Não, isso é verdade. Troquei o sofrimento do meu filho e a morte dele por tanto dinheiro, mesmo que seja muito dinheiro. Então, assim, este conforto aí tem
uma classificação ruim para esse dinheiro. Mas o Ricardo ainda não respondeu a sua pergunta. Não, mas eu quero dizer não, mas não tá indo bem aqui. Eu acho que a gente... Desculpe, acho que a gente tá indo bem. Não tive oportunidade. Eu não tive oportunidade. Não, mas eu acho que fica no ar assim, a pessoa tá assistindo. Sim, mas eu quero saber. Então fala você agora. Não, eu vou deixar você pergunta pro Ricardo. O Ricardo responde. Não é? Vamos deixar. Ele é professor tanto quanto vocês três. Na verdade, gente, assim, ó. O Código Penal trata como dolo a pessoa querer causar um resultado que é criminoso, certo? Um exemplo do homicídio, que é o melhor exemplo que se pode dar, o dolo do homicídio é o dolo direto, é o dolo de querer matar, certo? Querer o resultado morte. Querer o resultado morte. Então, a pessoa descarrega uma arma na cabeça da outra, por quê? Porque quer matar. Isso. Legal? A lei trata como dolo eventual e equipara. Equipara dolo igual, o resultado, tá? É dolo igual. Equipara a punição. Equipara ao querer, portanto, a pessoa que, vislumbrando a possibilidade de acontecer um resultado, ela se mostra indiferente em relação a esse resultado e continua agindo, apesar de prever que, ao continuar agindo daquela forma, aquele resultado, embora ela não queira diretamente, pode acontecer. É o exemplo que a gente dá na sala de aula da velhinha que está atravessando a rua, né? Isso. Você acelerando... Porsche, que tá na moda, né? Então, você acelerando seu Porsche, você vê a velhinha atravessando, você fala assim, eu não vou frear, é bom essa mulher sair logo da frente, acelerar o passo. Eu não vou frear, eu não quero matar, mas também não quero frear, de modo que, se ela não sair da frente e se eu matar, também não me importa. Gente, aqui entre nós, assim, só aqui a gente pode falar, é apertar o botão do foda-se. Né? Aí a pessoa fala assim, olha, quer saber? Querer matar, não quero, mais por outro lado, eu também não ligo. Foda-se. Então, veja que a lei é tão grave, o dolo eventual, que a lei equipara. Então, o dolo eventual não é uma coisa comum, corriqueira, do dia a dia, dos acidentes. O dos acidentes, normalmente, é a culpa. A culpa é a falta de cuidado. Isso. A culpa é muito mais comum, né? Você põe a plantinha para tomar sol no parapeito ali, bate um vento, cai lá embaixo, mata uma pessoa que estava ali embaixo no prédio. Você está limpando a arma, você não observou o seu dever de cuidado, de desmuniciar a arma, dispara sem querer, mata uma pessoa que está ali perto de você, por aí vai. Né? Você dirige de forma descuidada, mexendo no celular, tal coisa que ninguém aqui faz, tenho certeza. Né? E aí você atropela uma pessoa, por quê? Falta de dever de cuidado. Você não previu e falou foda-se. Você simplesmente se descuidou. Tá legal? No caso da Boate Kiss, desde o começo, a acusação é de dolo eventual. Incrivelmente, tá? Porque assim, você pegou o cara que acendeu o aparato lá, ele tava lá dentro, então você... Tava longe da saída, né? Tava longe da saída. E assim, querem que a gente acredite que ele falou o seguinte, olha, eu vou acender isso aqui... Achando que isso aqui pode pegar todo fogo. Eu tô prevendo, porque tem que ter previsão, no dolo eventual tem que ter previsão. O cara fala assim, olha, eu tô prevendo que pode pegar fogo. Pegando fogo, eu tô prevendo que eu posso matar um monte de gente aqui, mas... Mesmo assim. Foda-se. Mesmo assim eu vou acender. Então, assim, é isso. E aí eu tô falando... E pra mim tanto faz. Se morrer 10, eu tô nem aí. O grande pra mim... diferença da Boate Kiss para esse caso do CT aqui, a primeira grande diferença é que a acusação lá desde o começo fala em dolo eventual. Ou seja, fala que o cara previu e mesmo assim tocou o pau, né? Os caras, né? Os acusados ali. Aqui não. Aqui a acusação é de culpa. Ou seja, mas isso falta de cuidado. Público, né? Isso do Ministério Público, porque na época eu vi muitos juristas falando ou juristas de plantão, ou seja, falando em dolo eventual, que era certeza que era dolo eventual, que todo mundo ia a júri, morreram 10 garotos, os fatos são tem que ter uma resposta tem que ter uma mais dura. O Estado tem que mostrar uma resposta do tamanho do problema. Porque a resposta dolosa, ela é muito mais séria do que a resposta... mas é justamente... A punição é muito maior. A punição é muito maior pro dolo... E vai a júri. Pro crime doloso do que pro crime culposo. E aí não precisa fundamentar a decisão. Diferente daqui. Diferente daqui, porque a decisão... Você pode gostar ou não, ela foi fundamentada. Ela foi fundamentada. Foi bem fundamentada. Foi bem fundamentada, não. Essa questão da acusação nesse parâmetro e tal, quando acontece, né? Porque é logo no começo, né? A acusação
você tem lá a fase de investigação e o primeiro ato do processo criminal é a denúncia, que é onde está a acusação. Então, fica todo mundo ansioso por essa resposta, né? Como se essa resposta é que fosse aplacar o sofrimento. Acho que é nesse ponto que a conversa que a gente estava tendo antes, né? E o que eu disse é nesse ponto, assim, será que aplaca mesmo, assim? Será? Mas baseado nisso é que a gente tem, na Boate Kiss, a comoção foi mundial. Eu lembro que eu estava fora do Brasil e as pessoas comentando o que tinha acontecido, aquela tragédia horrorosa. E aí a resposta foi essa. Você estava onde? Fora da onde mesmo? Eu tava fora do Brasil. Tá. Não, só pra variar. Eu tava fora do Brasil. Eu trabalho com isso. E eu vontade de viajar. E o que eu falei é o seguinte, que por isso que eu falei da pessoa no local, porque assim, ter dolo eventual, quando eu tô dentro do lugar que vai pegar fogo, é surreal. Me parece um stand-up, né? Muito surreal. Parece um stand-up jurídico. Parece um stand-up. Assim, sempre falei isso, na sala de aula eu sempre falo isso, o dono da boate tá em cima da onde tava tendo, ou seja, o cara tá aqui, vai acender o fogo aqui e eu tô no escritório em cima. Eu contratei uma pessoa para colocar fogo embaixo de mim e se pegar fogo, dane-se. E eu previ que tudo isso ia acontecer. Isso, e era previsto. E a gente vê o resultado. E era previsto que as pessoas que estavam ali dentro iam confundir a saída com a entrada do banheiro, iam todo mundo se meter no banheiro e morrer. E o resultado da decisão da Boate Kiss é uma mais absurda possível, porque não tem nada de técnica, nada de jurídica, e esse pessoal foi condenado. Não que não merecesse uma resposta, de novo, não merecesse uma resposta do judiciário, mas esse pessoal foi condenado por conta da dor social que causou essa tragédia. Não foi... Ou seja, você faz um malabarismo. Você faz um malabarismo jurídico para dizer que uma coisa é uma coisa que ela não é. Tá entendendo? Porque assim, dizer que aquilo é dolo eventual é forçação de barra. Ninguém aqui discorda. Não. Tá legal? Eu tô diante aqui de... Todo mundo aqui é professor, todo mundo aqui dá aula, todo mundo aqui tem... Estuda. Mesmo quem não é professor, se você estudar... E nenhum de nós é capaz de falar que aquilo é dolo eventual. Exatamente. Beleza? Então tá, dito isso, o que eu acho que é o problema? A diferença que existe entre a punição culposa e a dolosa é tão gritantemente desproporcional, porque assim, uma punição culposa, mesmo que tenha havido um número grande de mortes, né, aí vai... Ia ter um limite. Concurso formal, enfim, que seja, né, ia ter um limite de pena. A pena do homicídio culposo é muito menor do que a pena do homicídio doloso, seja o homicídio doloso cometido com dolo direto ou com dolo eventual. E aí, o que você faz? Então, assim, olha, isso aqui foi um homicídio culposo. Mas, gente, essa tragédia, eu não posso... Isso aqui, o homicídio culposo nessa hipótese aqui vai dar uma punição tão pequena, desproporcional, que o povo vai cair de pau e etc e tal, já vai gerar uma grita, já tá gerando uma grita. Vou forçar a barra e dizer que isso aqui é um homicídio doloso. Mesmo não sendo. Exatamente. Sabe? Mesmo não sendo, não importa que não seja. Eu vou fazer caber. Eu vou falar que a barra eu vou forçar a barra, eu vou fazer caber. Eu vou fazer culposa e dolosa. Mas eu vou colocar por conta da pena, para ter a resposta. Mas o que era melhor, então? Então faz o seguinte, cara. Então, adequa a pena do homicídio culposo para casos dessa natureza, assim, olha, havendo uma culpa que seja gritantemente... Eu não, eu levantei a mão justamente para isso. Você falou assim, gritantemente desproporcional. Não acho. Não. Eu não acho que é. Eu acho que é muito diferente. É muito diferente, mas tá certo. Tá certo. Tem que ser diferente mesmo. E tem que ser muito menos. Tem que ser diferente porque não teve intenção. Sim, exatamente. E nem a assunção do risco. Por outro lado, às vezes, a depender do nível da falta de cuidado, você poderia prever situações em que essa pena fosse aumentada. A lei até já prevê. Já prevê, né? Mas mesmo assim, o aumento ainda continua sendo insuficiente para dar uma pena que a sociedade vai dizer como que é. E era isso que eu estava falando. Mas nunca vai ser suficiente. Né? Nunca vai ser suficiente. Mas a resposta que a sociedade exige é sempre o encarceramento. Ela quer encarcerar as pessoas. Nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser, exatamente. Eu acho o seguinte, teve uma vez que eu conversei com uma mãe de um menino que foi vítima de homicídio. E aí houve a condenação, né, do autor, enfim. Doloso. E aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, e aí, depois que condenou, como é que você se sentiu, né? Eu tenho essa curiosidade, né? E ela falou assim, eu achei que eu ia ficar muito satisfeita. E não, né? Meu filho continua morto. E aí eu fico pensando assim, que acho que são os dois extremos. Ou a pessoa chega a essa realização de que não adianta nada, não vai diminuir a sua dor vai ser a sua dor para sempre.
ou então a pessoa acha que foi pouco. Sempre vai achar que foi pouco, porque a vingança nunca é suficiente, né? A gente nunca se dá... não, já me vinguei, já estou satisfeito. Entende? Não que seja um reconhecimento de que é uma vingança, mas eu quero dizer o seguinte... Qual é a pena de alguém que matou o meu filho? O que é suficiente pra eu me sentir tranquilo? Não existe. Mas posso dar um Nem exemplo? que a pessoa Às morra. vezes, exatamente. Às vezes, você aplica a pena máxima prevista e ainda assim não é suficiente. Então, assim, acho que... por isso que eu acho que a conversa... Não tem que ser... A gente fala isso muito aqui. A conversa não tem que ser nesse nível, porque não existe o suficiente. Não existe o suficiente. Mas posso... Então, assim, você falar assim, existe uma desproporcionalidade, eu não acho. Eu acho que é muito, muito, muito diferente mesmo um resultado a título de culpa de um resultado a título de dolo, ainda que eventual. É muito diferente. Mas quero dar um exemplo em que eu acho que o legislador mandou razoavelmente bem. Homicídio culposo de trânsito. Homicídio culposo de trânsito já tem uma pena maior do que o homicídio culposo do dia a dia. Ok. Ou seja, o homicídio sem intenção. Você atropelou alguém sem querer. Certo? E aí, esse homicídio culposo de trânsito, que já tem uma pena maior, ele tem uma pena ainda maior, mesmo sendo culposo, se o motorista estiver embriagado. Aí tudo bem. Então, isso eu acho razoável. Mas aí é razoável mesmo. Continua sendo culposo. Até porque você está falando assim, quantas pessoas morrem no trânsito, você está falando de uma embriaguez ao volante, Agora, isso aqui não é um... Sim. É bem diferente, assim, né? Não, e aqui também é um negócio bem diferente, porque aqui foi um problema no ar-condicionado, né? Do CTV. Exatamente. Uma coisa específica. Exatamente. Muito equipamento específica. elétrico. Assim, tinha alguns problemas ali que não foram causador, pelo menos não foi constatado que o problema que gerou este fato. Então, a sentença fala bastante disso, do nexo de causalidade, né? Mas, assim, ali me parece o seguinte, que foi uma fatalidade, foi de verdade. Era o que eu queria lembrar. Assim, Na verdade, assim, a sentença... Acho que não tinha nada previsto ali. Só pra, o negócio pegou fogo por um... Às vezes Sobretudo pelas pessoas que foram acusadas de ter eles não praticado... tinham nenhuma. Às vezes, não tinham nenhuma atribuição quem está em relação assistindo fala assim, àquilo. mas por que essas pessoas foram absolvidas? A sentença, basicamente, diz que, né, daquelas pessoas acusadas, nenhuma delas tinha responsabilidade por manutenção ou segurança da parte elétrica. Então, assim, não sei por que elas foram as pessoas acusadas, tá? Mas o Ministério Simplesmente Público porque escolheu... ocupavam cargos diretivos então, no clube. E aí o juiz falou, olha, daqueles acusados, nenhum tinha responsabilidade por manutenção da parte elétrica. Esse era o primeiro ponto. Então, daí... E também ele fala que a acusação não individualizou a conduta dessas 10 pessoas. Isso que é importante mas também nem podia, falar, né? Não tinha como. Como é que vai individualizar a minha sei, conduta no incêndio? Mas eu só fico pensando no seguinte, Ricardo. Mas se não podia, então eu queria que você tomar mais botasse... cuidado em acusar, então. Eu queria que você botasse o tempo que você tem de advocacia e me explicar o seguinte, por que o juiz recebe uma denúncia dessa? Isso. Assim, porque assim, eu sempre não digo... Não sei se foi esse mesmo que recebeu, tá? Não, tudo bem, mas eu sempre digo isso. Fala o seguinte, que a polícia vai fazer um negócio desse, indicia as pessoas, ou seja, na cabeça do policial tem indícios de que essas pessoas participaram ou que tiveram alguma responsabilidade disso. Eu acho ok, é trabalho da polícia, a polícia tá na gana de fazer, ele é acusação, ele é investigação. Aí vai pro Ministério Público. O Ministério Público quer acusar. E ele quer dar essa resposta à sociedade. Agora, o juiz não deveria ter Alguém isso. pode então, explicar eu só queria o que é saber o seguinte, individualização de conduta? Peraí, calma. Deixa só ele terminar a pergunta e eu quero responder. Eu só queria entender o seguinte, por que um promotor, sabendo... Porque é claro e evidente que essas pessoas não tinham nada a ver com isso. Ou não poderiam ser responsabilizados por estes atos. Por que faz uma denúncia? Porque às vezes pega. Porca, mal feita... Então, mas ele fazer às isso... Às vezes pega, no caso da Botkiss pegou. Mas aí que tá. O promotor fazer isso, eu até entendo que ele é acusação. Agora, por que o juiz recebe um negócio desse? O juiz tinha que ser um cara neutro. Eu tenho duas respostas. Primeiro, assim, o promotor, vou te falar. A gente que fez muito júri já na vida, a gente às vezes pegava o processo e falava assim, não... porque, né, no tribunal do júri pode acontecer, na sessão de julgamento... O promotor mesmo pediu absolvição, o promotor mesmo pediu o afastamento de uma qualificadora, né? Pra pedir que os jurados concordem com uma redução de pena e tal. E quantas vezes a gente estudando fala, não, isso aqui o promotor não vai sustentar, porque não é possível, né? A gente não tem como. E chegava lá, o promotor sustentava. E assim, muitas vezes a gente teve a impressão de que um viés, às vezes, confuso mesmo, assim, é um viés.
que ele acha que ele tem que sustentar mesmo que ele tá certo. E aí, falando eu pensava... isso do promotor. Do promotor, calma. Então, do promotor, eu acho que essa sua explicação sobre a polícia, a gana e eu acho que se estende ao promotor. Eu acho, eu acho que se estende. Eu entendo isso. E eu acho até razoável do promotor fazer. Ele é órgão de acusação. Ele não deveria fazer. Ele acha que fazendo isso ele está protegendo a sociedade. Não deveria fazer, até aceito que faça, o problema maior é o juiz receber. Exatamente. Para mim, a minha resposta para essa sua pergunta, sabe o que eu acho? Eu acho que isso acontece por conta de uma satisfação que hoje a sociedade exige do Poder Judiciário. No seguinte sentido, não que a justiça fosse feita a portas fechadas, não é isso. Os processos sempre foram públicos. Mas a questão não é essa. A questão é a seguinte, hoje você vai lá pegar, aí você sabe quem é o juiz, você sabe a vida do juiz, você vai investigar, você vai ver a cara dele, você vê a mulher dele, o filho dele, não sei o quê. Eu acho que hoje tem juiz que vai assim, não, eu também quero fazer parte da segurança pública. Entendi. Eu também quero ser entendido como alguém que é aladeado. É o juiz justiceiro. Não, porque eu falo... Porque eu chego a fazer justiça. Porque eu chego a essa conclusão. Ele identifica que a justiça é sempre condenar alguém. Lógico, porque o que a população pede. Exato. Mas o que eu falo é o seguinte, porque eu tenho, fazendo um paralelo com isso no escritório, a gente tem muitos casos tributários em que a pessoa não tem nada a ver com aquele negócio, que é exatamente o que tem aqui. Não, gente, ou seja, não pode fazer, não pode esticar esse... você que 100% dos casos sempre tem alguém acusado lá que não deveria estar que não tá nem aí. Não, aqui, gente, foi o sócio... Às vezes o sócio é a mãe. É a mãe que nem sabe que tá no contrato social e é denunciar. Da empresa de refrigeração. O sócio, assim, isso pode ter sido um erro de instalação. O cara nem sabe onde fica o negócio, nem sabe o que fez. O cara tá lá na parte... O cara vendeu o produto, fez uma atividade Exato. legal. Eu acho assim, e aí, de repente, tá sendo acusado da morte de 10 garotos. Eu acho que assim, punir, para usar a frase do Aurinho, punir é civilizatório. Sim. Punir é necessário, é civilizatório, mas, gente, punir de qualquer jeito... Não. É barbárie, é pior. Né? É pior. O Poder Judiciário existe justamente para que não se puna de qualquer jeito. Então, né? não. É aquilo assim, ó, quando você faz um negócio meia boca, você faz, valia 10, eu tirei 5, porque não foi excelente. Mas no direito penal é o seguinte, se você faz certo... Você tira 10, mas se você faz errado, você reprova, assim, não dá pra tirar meio certo, não fica meio certo, fica muito errado, né? E a gente não tem essa percepção enquanto sociedade, né? A gente não tem essa percepção. E aí só pra dizer, então, a gente é muita gente, eu tenho, né? Pra quem tá vendo, né? Mas o que é essa coisa de... A acusação não individualizou as condutas. Isso é basicamente o seguinte: 10, não sei quantos eram acusados, não me lembro. Mas várias pessoas. Quantas? 11 pessoas. 11 pessoas eram acusadas. Durante a instrução 1 foi reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição. Então, ok, 10, então você tinha 10 acusados. E aí você precisa individualizar a conduta de cada um. Ou seja, eu preciso dizer, quando estou acusando, em que cada uma daquelas pessoas contribuiu para a ocorrência daquele resultado morte. Olha, você... porque você fez uma gambiarra quando você foi reparar o ar-condicionado. E você? Você porque não viu que a gambiarra estava feita e era... Tô dando exemplo, tá? Então, é isso que é individualizado. Posso te falar? Né? Aí vem a denúncia e fala o seguinte, olha, você é o dono da empresa que vendeu o ar-condicionado. Cara, pois é, velho. Mas vender ar-condicionado não é crime. Você é o diretor financeiro. O diretor financeiro. Você comprou esse ar-condicionado. Você pagou o ar-condicionado que ele fez? E aí assim, não, você é o engenheiro de produção do container. Gente, mas assim, a individualização da conduta não é a individualização do cargo. Né? Não é dizer assim, qual cargo cada um ocupava quando a tragédia aconteceu. Não é isso. É dizer assim, exatamente o que era previsível dentro do que você estava fazendo, que deveria ter feito com que você tivesse a cautela necessária para evitar aquele resultado. E foi isso que o juiz falou. O juiz falou assim, olha... Você sabe que eu me lembro disso de um professor que é falecido, e ele falava o seguinte, a gente não pode chegar no nexo causal até a mãe que botou o filho no mundo. Exatamente. Isso só aconteceu porque a senhora botou esse menino que fez isso, se não tivesse esse menino... Isso, do contrário, você vai punir a mãe do traficante que pariu o traficante. Exatamente. A senhora que pariu. E a avó também, né? E a gente volta a mãe. O proprietário de uma arma, o proprietário da arma de fogo, quem fabricante, a mãe do fabricante, enfim... Aí você não para. Então, vai responsabilizar todo mundo. Exatamente. Finalmente. Agora, a sentença foi boa, eu acho que foi boa nesse sentido, de dizer, olha, primeiro que a gente não se conseguiu
tecnicamente, estabelecer ali o que exatamente que deu o start no incêndio, né? Foi num quarto que não era o quarto que tinha sido feita a manutenção recente do ar-condicionado, então não sabe se foi uma instalação. Pelo que eu vi da sentença, uma das coisas foi o laudo. Então, assim, existe uma prova técnica que não conseguiu aferir exatamente o que foi a ignição do incêndio, né? O que deu esse start. E depois tem essa questão da responsabilidade de cada um, né, no sentido de não ter essa individualização da conduta e não se aferir exatamente no que consistiria essa falta do dever de cautela. Mas aí na individualização da conduta, isso já estava posta na denúncia. Porque quando o Ministério Público oferece essa denúncia, vai para um juiz para ele receber. Isso, Então, assim, se você fosse analisar uma denúncia dessa, provavelmente não receberia. Falaria assim, olha, precisa individualizar a conduta, aqui não dá para você querer responsabilizar o gerente administrativo, o dono da empresa, ou seja, descreve um pouquinho melhor aí, coisa pouca, não precisa ser coisa muito... Coisa assim, pouca. Fala o que ele fez, porque assim, qual que é a previsibilidade de que esse ar-condicionado que ele vendeu poderia dar problema? Porque assim, um cara que vende um ar-condicionado fechado, vem da fábrica, ele coloca no armazém dele e manda pro local que ele vendeu. Ou seja, qual que é a previsibilidade que ele tem de que aquilo vai pegar fogo? Nenhuma. Não, e outra assim, olha, é um ar-condicionado que pega muito fogo. Né? Já temos mil casos desse ar-condicionado pegando fogo. Vender tipo, né? O tipo pegava fogo. A Kombi. Quando eu era pequeno, as Kombi pegando fogo na Serra do Mar, na subida, né? Eu vou te vender esse Fiat tipo aqui, mas ó, fica com o extintor na mão, porque ele pega fogo mesmo. Eu acho que a crítica é essa. Essa crítica que o Felipe tá fazendo. Agora, a gente tem uma coisa mais prática, né, Fih? Assim, que não dá pra dizer que é 100% dos juízes, não sei se vocês concordam comigo, mas às vezes nem lê, né, a denúncia. Às vezes você não rejeita porque nem leu. A gente sabe que quem recebe denúncia é o cartório. Então, mas é isso. Porque todas as vezes que eu vou despachar, quando tem caso desse, não tenho certeza, porque não, tudo bem, mas da repercussão. Mas posso falar, quando tem casos desses, eu vou despachar com o juiz. E assim, você vê que não tá nem aí. E às vezes você escuta a pérola do seguinte... pode deixar, doutor, na sentença eu vou olhar isso. Isso. Fala, mas não é na sentença, né? Eu queria que você olhasse as condições da ação nesse momento. Eu não quero que você absolva ninguém porque precisa enfrentar o mérito. Eu quero que você enfrente as condições da ação. Exatamente. Não São tem. dois momentos diferentes, né? Por isso que tem o recebimento da denúncia. Senão não teria essa fase. Exatamente. Aí vem aquele despacho. Não, o alegado pela defesa se confunde com mérito. Mas é óbvio que se confunde confunde porque você não sabe. Confunde porque você não sabe a diferença entre condição da ação e mérito. É só por isso. Quem tá confuso aqui, doutor, é o senhor, no caso, né? Não sou eu, né? Não é a defesa. Não é a defesa. Pra usar a palavra que ele gosta, sem deslembrar. Né? Porque assim, é uma tragédia, tá legal? Sim. É uma tragédia. Gente, filme de terror, né? Sim. Os caras, enfim. Mas você não responde a uma tragédia com outra tragédia agora, que seria uma condenação desmerecida e que não fosse calcada em uma demonstrada responsabilidade de pessoas que teriam atuado para aquilo ali. Então, isso que é muito importante. Eu queria só terminar falando né? essa história assim, porque responder processo não é uma coisa legal. Não, então... E não é que esses acusados queriam uma sentença absolutória. Fala, eu quero que... Se tivesse uma sentença que rejeite a denúncia, já seria bom para mim, para falar, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não pratiquei crime nenhum. Exatamente. Então, não é um direito ter uma sentença absolutória, como esses juízes ainda falam isso. Ainda falam Fica isso. tranquilo que eu vou analisar no mérito, lá na sentença. Fala, não, analisa agora, analisa isso. Agora. Esse é o momento. O peso de aguentar um processo por imagina anos, isso, né, cara? Exato. Esse daí está sendo processado pela morte daqueles meninos que morreram queimados. Para sempre, né? É para sempre. Fica o rótulo, a pecha, né? A pecha de a pecha acusado. fica para sempre. Bom, falamos tudo? Eu só queria... Sabia que não. No finalzinho, para dizer o seguinte, a sentença foi muito bem. A sentença andou bem, e andou bem analisando essas questões, que não é comum também. Então, acho que... Especialmente num caso como esse, né? Um caso como esse, é extensa, mas bem completa. Bem completa, e analisa as questões. E, inclusive, a previsibilidade do evento, a responsabilidade do evento individualmente,
princípio da confiança. A ausência da demonstração no laudo. Parece que é uma sentença bastante detalhada, bastante rica em detalhes. Achei até que nem precisava ser tanto. Assim, com o laudo e a ausência do nexo de causalidade e da individualização da conduta, ele já chegaria naquele resultado. Mas o juiz, nesse caso, realmente se aprofundou. Ele avançou. E avançou e colocou numa sentença todas as razões pelas quais, de fato, me parece, né? Segundo o meu entendimento, me parece que é o caso mesmo de absolver. E espero que seja mantida, né? Espero que seja mantida. Espero que seja mantida. Eu também espero que seja mantida, porque pra... tecnicamente ela é correta. Só para encerrar da minha parte, eu lembro de um ex-ministro do STF que disse que é o seguinte, ó, é o ônus da democracia, é o ônus de viver numa democracia. Se alguém é acusado indevidamente, ele vai ser absolvido, por mais que o fato seja uma tragédia com grande repercussão no país. Esse fato andou bem, mas na prática não é bem assim. Não né? é não, tanto que vira notícia, né? As condenações automáticas estão por aí, e sobretudo nos crimes financeiros e nos crimes tributários. Sem dúvida, é um absurdo, para dizer o mínimo. Isso daria um episódio interessante também para a gente falar no futuro. Para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Você tem alguma coisa a acrescentar, Ri? Eu tenho a acrescentar que o nosso tempo está acabando. É isso. Na verdade, já acabou. Já acabou. E eu só quero lembrar da nossa imersão. Se você ainda não se inscreveu, vem conversar com a gente lá pessoalmente. Estaremos todos lá falando de ação penal na prática. Beijo, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima.